nossa produção aqui. A gente abriu uma caixinha de perguntas, né, Shinaia, lá no Instagram do Enéia. E depois a gente vai começar a colocar algumas perguntas aqui para vocês responderem também, então. Ótimo. Aí quando estiver pronto, a Shinaia, você dá um toque aqui que a gente vai mandar aí. É só voltar aqui, então, nas nossas dúvidas. E eu acho que essa daqui talvez seja a que vocês tenham maior número de perguntas sobre ela. Entrada. Eu preciso dar uma entrada na minha casa, na minha vida, para ter esse projeto, né, aprovado? Sim. A gente precisa de entrada quando é lote construção, com certeza, né? E dentro da simulação da caixa que a gente encaminha, quando o cliente já tem o lote na simulação, dependendo do valor total da obra, pode ficar sem entrada. Mas o cliente gasta para iniciar essa obra. Então, ele tem custos com projeto, aprovação na prefeitura, tem o custo com o engenheiro, tem o custo de registro. Então, normalmente, a gente aconselha para o cliente iniciar um projeto desse, cerca de, vamos falar, 10 a 20% do orçamento total da obra. Então, você quer construir um imóvel de 200 mil? É bom ter aí os seus uns 20 a 40 mil, né? Porque você vai precisar iniciar a sua obra também com recurso próprio, para depois a Caixa vir, fiscalizar e fazer o pagamento. Ou seja, Primeira etapa. pensando dessa forma, então eu imagino que cheguem muitos pedidos para vocês aí, mas nem todos são finalizados, né? Sim, sim. Como é que é a porcentagem? Aí assim, vamos falar de 10 para 1, né? Que é o que a gente falou do início. 10 para 1. Cada 10 a gente fecha um, pelo fecha meu um. caso, isso aí. Às vezes, não só pela entrada, às vezes também porque o cliente não possui renda suficiente, às vezes porque o cliente tem restrição, né? Quais são as restrições que impede? Todas. Tá com SPC lá já era, não pode. Qualquer coisa, até de um cartão, né? Sim, todas as uma restrições, conta de qualquer energia restrição. que ficou lá que você perdeu, se deixou de pagar, alguma coisinha, aí aparece. Na hora Aí que a gente vai aparece, fazer. mas assim, aí quando é uma coisa simples, Mais a fácil, gente né? orienta e costuma dar Paga, certo né? depois. Né? Assim, por exemplo, a gente tem vários casos assim. Semana passada a gente teve um caso de aprovar. De aprovar. Que a cliente tinha um problema com o cartão. E até no caso ela tinha feito o pagamento, só que não tinha dado baixa, né? Tem um delay do banco, parece, né? De 60 dias. E tinha 30 dias. No cerca caso de 30 dias. desse, era dívida em prejuízo, não era nem Sim. restrição. O cliente não tinha restrição, aí a gente fez a consulta inicial, não tinha. Aí o dela era uma dívida baixada em prejuízo, estava só no cadastro do Banco Central. Aí a Milena conseguiu Aí a gente solucionar mais conseguiu rápido. excluir, a gente conseguiu excluir. Tá, e aí eu preciso dessa entrada. Consigo usar o meu FGTS? Consegue. Só que para esses custos iniciais que eu citei aqui, Não entra. Não. O FGTS ele vai liberando junto com o cronograma de obra. Então também vai sendo liberado. Dá para pagar o lote, né? Dá Até para pagar quantos o por lote. cento que eu consigo abater com no caso com o FGTS? Por exemplo, vou pagar uma obra de, sei lá, 200 mil. Quanto que eu posso cobrir com o meu FGTS? Se você tiver os 200 mil, pode entrar. Pode usar tudo. Então não tem um mínimo ali, não. Não, máximo. pode usar tudo. Se você estiver dentro das regras de utilização, pode usar tudo. Aí, no caso dessas regras, por exemplo, qual que seria a regra que peguei? Acho que tem o primeiro imóvel. Primeiro imóvel. Tem que ser o primeiro imóvel. Não, na verdade tem que ser tem que ser o primeiro imóvel naquela cidade que a pessoa tá querendo comprar, tá querendo morar ou trabalhar. Então, vamos supor que eu moro em Caratinga, mas eu trabalho em Ipatinga. E eu já tenho um imóvel em Caratinga, mas eu quero comprar um em Ipatinga usando meu FGTS. Pode, desde que o de Caratinga não esteja financiado. Então pode. Tá? Só? Não, aí precisa ter mais de 36 meses de FGTS, precisa ter saldo, né? Óbvio, né? Não pode ter nenhum financiamento ativo e só. Sempre. E o imóvel não pode ser avaliado em mais de 1,5 milhão também. Já Isso é lembrei imóvel residencial. Lembrei de um fato que aconteceu até com um cliente nosso também. A gente aprovou o crédito, aí fiz o projeto, a gente aprovou lá, peguei o alvará e mandei para Milena. Aí nesse tempo a gente aprovou, eu acho que eu até lembro o valor, quase 230 mil, lote de construção. Nesse tempo, antes de assinar, o cliente refinanciou um carro.
Aí na hora que foi para assinar, na hora que veio para assinar, para análise, né? A última análise, aí foi reprovado o crédito dele. Então essa é uma coisa também que o cliente tem que saber. Se tiver ali naquele tempo de assinar, não pode, né, ter nenhum outro financiamento, ativar um outro financiamento antes, porque senão acaba dando errado, entendeu? No caso dele, é porque a gente precisou reavaliar o crédito, porque sim. venceu a análise. Porque se a análise estivesse válida, a gente podia ter usado. Sim. Aí a gente teve que refazer. E aí, quando a gente foi refazer essa análise, ele tinha que venceu, compromisso né? financeiro. Aí não aprovou o limite que a gente tinha aprovado antes por causa desse empréstimo que ele tinha. Tá. Mas aí, assim, a gente sempre indica avaliar pra gente ver. Só que o caso dele é porque venceu a análise. Foi isso, né? Aí quando foi refazer, não tinha ele dado tinha errado. feito compromissos com a renda, vamos falar assim. Sim. Schneider, tem perguntas aí? Tem aqui. De fazer pra gente? O lote precisa estar quitado para a construção? Não precisa não. A gente faz o programa lote mais construção. Aí a gente paga até 80% da avaliação do lote. Até 80%. Da avaliação do lote. Os 20% o cliente precisa arcar. Mais alguma? Você tinha uma daquela do FGTS, eu acho que Eu posso tossir? Pode, ficar à vontade. Não. Tô com a voz rouca aí fica... O ar tá... Não, eu tô com a garganta ruim mesmo. Você não tá vendo que eu tô fanha? É possível utilizar o saldo do FGTS apenas para material de construção? Acho que ela respondeu pela hora que não. Se for dentro do financiamento da Caixa, e aí ele apresentar cronograma, tiver todos os custos, dá para pagar. Só a mão de obra, mas ele tem que... Não dá para você assim, eu já tenho uma casa e quero reformar minha casa com o meu FGTS. Aí a resposta é não. Mas eu quero construir uma casa do zero e vou cumprir todos os requisitos do construção financiada. Aí a resposta é sim. Entendeu? Só que aí o cliente vai ter que ter o recurso próprio para fazer a outra parte, entendeu? Bacana. E essa questão do FGTS, muita gente acha que não sabe, né? Isso é bom o pessoal tá sabendo, porque é um dinheiro que fica lá e é E muito não tá difícil de utilizar. rendendo, né? Não tá fazendo Rende nada. menos que a inflação, né? Que a poupança, no caso. Então não faz tanto sentido você ficar com aquilo preso lá, né? Melhor você realmente fazer um investimento desse. Vamos lá. Cleito, em relação à questão das etapas, né, do processo assim, de engenharia, o que precisa do seu processo para isso ser aprovado? Então, você fala a questão da obra já, tá? Questão técnica mesmo do engenheiro. Começar a obra, né? A gente vai começar a obra, igual o Almileno falou anteriormente, a pessoa precisa ter uma entrada. Na minha cidade, eu tenho um acordo com o material de construção. Se a pessoa tiver o dinheiro que ela consiga movimentar a obra com a mão de obra, o material me dá esse prazo para esperar o recurso sair. O meu cronograma, geralmente, para uma casa até 70 metros, ele tem 7 etapas, 7 meses que eu teria. Aí, no primeiro mês, a gente usa a PLS, né, que é um documento. A gente faz o pedido dos recursos ali. Em 15%, vai estar aí saindo da fundação e começando a tijolação e um pouco da superestrutura que a gente fala, que é os pilares, começando a encher os pilares. Aí eu peço 15%. No caso, cada etapa dessa, você fez uma etapa, a gente tem que mandar uma planilha, né, para a Caixa? É uma planilha que chama uma PLS. Planilha de levantamento de serviço. Isso. É que aí o que acontece? Sempre o cliente vai ter um engenheiro próprio, né, que é o responsável técnico da obra dele, que nesse caso aqui o Cleiton veio representando o engenheiro do cliente, né? E aí tem um engenheiro da Caixa que fiscaliza cada etapa feita. Então, nesse caso, ele está falando de uma obra de 7 meses. Então, vai passar por 7 fiscalizações, além da inicial e da final. Isso. Entendeu? Só que essa fiscalização nem sempre é presencial, Não, né? não. Você manda Só são 2 planilha, marcos. você manda planilha com fotos, né?
Isso, são Então, fotos. fez essa etapa, Tenho manda as fotos. tenho até a planilha aqui que eu trouxe. E aí são 15, com 30% tem a Primeira a presencial. vistoria Vistoria presencial. presencial. Aí com 30 ou mais, né? Uhum. Geralmente o meu vai estar em 40, pelo que eu divido, o cronograma. E com 85% também tem outra avaliação presencial. E antes também, que eu não mencionei no lote, quando a gente pega já que a gente está falando das etapas e a vistoria, eu lembrei, quando a gente faz o projeto, manda o endereço do lote, matrícula, vai o engenheiro também fazer a vistoria do lote. Que é a primeira, é a primeira, né? Então, assim, É a para a primeira Caixa vistoria. aprovar o contrato ser assinado, aí o cliente tem que solicitar engenharia, porque aí o engenheiro ele avalia o imóvel como se pronto estivesse. Então, ele vai lá no lote, vê se aquela obra que o engenheiro apresentou tem viabilidade naquele terreno. Naquele terreno. E aí, se tiver viabilidade, ele vê que funciona, né? Por exemplo, o Cleiton falou que vai fazer isso, isso, isso. Se ele falar que dá certo aquela obra ali, naquele tempo, naquele orçamento, do jeito que ele fez, aí ele dá o laudo válido para a gente fazer a emissão do contrato. Aí, pronto, assinamos o contrato. Aí vai para as PLSs. A primeira chama PCI, que é Planilha de Construção individual. PCI é o que eu envio primeiro. É o que ele envia primeiro. Com valor do lote, localização, tudo do lote. Aí tem foto do lote no local. Aí pego a foto com a localização, tá tudo lá certinho. Pode olhar as coordenadas, né? Que vai estar tudo lá. Pode buscar no Google, vai estar lá o lote. Aí tem, igual ela falou, talvez o lote tenha uma inclinação, sei lá, de 4, 5 metros. Eu posso fazer um projeto com uma possibilidade de uma garagem subterrânea, ou uma área gourmet com cozinha e lavanderia embaixo e construir em cima. Por isso que tem que ter essa análise do engenheiro, para ele ver se está mesmo de acordo com aquilo que eu mandei para a Caixa. É um exemplo que eu estou te dando. Se o lote tem essa condição, eu posso fazer esse projeto em cima do terreno, né? Que é aproveitar o máximo que o terreno tem, né? De melhor. Aí é um dos fatores que tem a necessidade do engenheiro da Caixa ir lá e olhar se está de acordo o projeto, entendeu? Bacana. Você dá alguma orientação, questão tipo assim, de gestão financeira para os seus clientes? Porque a minha esposa é muito organizada, né? Quando ela Sim. foi fazer lá, ela conseguiu. Mas eu estava olhando, né? Qualquer um não. Realmente, eu imagino que algumas pessoas devem passar aperto ali com essa questão de gestão financeira da obra. Sim. É apertado, o orçamento é apertado, eu já passo para o cliente, né? Vai sobrar? Sempre falta. Assim, não, corre risco de faltar. Pode dar e pode, né, correr o risco de faltar. Eu falo assim, eu tenho valores de metro quadrado de construção que eu vou guardando, né, ao longo do tempo, de clientes Caixa ou não. Tem lá, tudo lá. Falou, ó, esse acabamento aqui, tem fotos, né? Esse acabamento vai ficar em X metro quadrado para você. Esse vai ficar em X, dá para você fazer com esse valor. É aquela abordagem inicial que eu te falei. Quanto você quer, quanto você tem, né, de possibilidade de gastar, quanto você quer gastar do seu bolso, para você fazer o projeto de acordo, né? Fazer uma coisa melhor ou fazer uma coisa que você vai conseguir concluir. Aí tem essa questão. Tem horas que dá, né, uma diferença, mas pouquíssima diferença. A É gente muito consegue. importante o cliente buscar um profissional quando quer, né, embarcar nesse projeto de construção financiada, que entenda não só de obra, mas que entenda também da parte da Caixa. Porque às vezes o profissional não entende como que a Caixa também vai liberando, como que é as etapas. E quando o engenheiro sabe, entende, igual ele está na, né, 29 projetos. não, 29, 29ª, né, 29ª, né? obra com a Caixa. Ele já tem o caminho das pedras, vamos falar assim. Já errei bastante. E aí ele acaba